Vou dar início à apresentação do trabalho final da disciplina Programação em Banco de Dados. Meu grupo sou eu, Maria Poliana, Matheus, Cauã e Jackson. Bem, aqui eu estou dando um print no script DB Cinema SQL que eu fiz em Postgre. Criei o banco, a tabela cliente, a tabela filme, tabela sala, assento, que numa sala pode ter vários assentos. Tem a tabela sessão, que um filme pode ter várias sessões, e uma sessão pode acontecer em várias salas. Uma sala pode ter várias sessões, no caso, né? Temos a tabela compra, que se relaciona com o cliente, e a partir disso, depois é que ela se relaciona com a tabela ingresso, né? Pois a tabela ingresso possui assento, informação sobre o assento, a sessão e a compra, né? Que já vem com a FK do cliente. Algumas das tabelas, por exemplo, tem esse unique, né? Aqui eu garanto, por exemplo, que um ingresso ele só pode ser vendido para uma sessão e um assento específico. Nunca, para não repetir. E aqui foi Cauã que ficou responsável por inserir os dados em cada tabela. Vou mostrar aqui rapidinho as inserções. Ele inseriu os dados em todas as tabelas e em cima disso eu construí a UDF. Entrei no container que eu havia feito com Docker para poder fazer a UDF. Aqui eu só estou fazendo um print, né, mostrando todas as tabelas do banco para mostrar que elas realmente foram implementadas. Eu tinha feito uma UDF calcular total compra, mas achei ela muito simples, então acabei fazendo essa que calcula o valor final a partir do tipo da sala. Existe tipo IMAX, VIP e 3G. E caso não for, né, ela retorna o preço que já foi inserido. Tem aqui o preço, eu digo o tipo da sala, ela retorna um numérico, e esse language aqui é só para dizer como é que está feita a função, né? Basicamente é só para me permitir fazer esse tipo de condicional. Declaro uma variável e entro na condicional, que é caso, o tipo da sala, eu transformo ela toda em maiúscula e faço, né, as condições. Se for VIP, o valor final vai ser o preço vezes 1,20, no caso 20%, se eu não me engano. E aí, se não for, ela vai ser o preço que já foi digitado antes. Aí ele vai retornar o valor final já formatado. E aqui eu criei a função. E agora eu vou, no caso, chamar. Só vou dar uma pausa para eu poder escrever o código. Basicamente, aqui eu estou chamando a função, a UDF. Eita, meu Deus, a imagem. Eu estou dizendo o valor, o preço e disse o VIP, né? E aí ele retorna 24, porque é 1,20 o cálculo do preço, né? É o preço 20 vezes 1,20. Respondendo algumas perguntas sobre a UDF, a primeira, explica o problema que a função criada resolve, por que a lógica foi implementada como uma função no banco de dados e não como um código na camada de aplicação. O problema que essa UDF resolve é que ela calcula o valor do ingresso automaticamente de acordo com o tipo de sala. No caso, ela aplica um acréscimo quando necessário. Essa lógica está no banco porque ela pode ser reutilizada por qualquer aplicação que utilize esse banco, evitando repetir esse mesmo cálculo. 2. A função criada é determinística? Sim, porque para os mesmos valores de preço e tipo de sala, ela vai retornar sempre o mesmo resultado. 3. Em que situação ela poderia ter sido substituída por um story procedure e por que optaram por uma função? Ela só poderia ser uma procedure se, além do valor calculado, ela tivesse a necessidade de atualizar e inserir dados no banco. Como a lógica apenas calcula e retorna um valor, a função é a escolha mais adequada para esse tipo de situação. Meu nome é Jackson, e eu fiquei com gatilho.
Para a criação desse gatilho, eu tive que criar uma tabela que vai registrar os dados do ingresso cancelado, grava o ID do ingresso, o valor e a data de cancelamento. Tive que criar uma função a função que vai realmente registrar os valores do ingresso. Aí pega o valor, o ID e o valor. E aqui é o gatilho, que acontece sempre que deleta, após deletar um ingresso na tabela ingresso. Para responder as perguntas, foi utilizado o delete, pois o objetivo do gatilho é registrar informações sempre que um ingresso é cancelado, e foi escolhido o after porque o registro deve ser gravado somente após a expulsão do ingresso. A segunda pergunta, se essa lógica estivesse na procedure, o registro de cancelamento ia depender somente dela. Então, caso houvesse caso alguém precisasse utilizar esse código, por exemplo, para deletar um ingresso, ele não iria ser registrado no log de cancelamento, pois caso utilizasse a procedure, teria que utilizar a procedure para poder registrar esse cancelamento. Já no caso do gatilho, não tem essa regra. Qualquer ingresso qualquer forma que utilize para deletar o ingresso vai registrar na tabela de cancelamento. Respondendo à próxima pergunta, o gatilho utiliza apenas a referência hold porque em uma operação delete não existe apenas registros que serão removidos da tabela. Os campos hold ID e hold valor são utilizados para copiar o identificador e o valor do ingresso cancelado para a tabela TB log cancelamento. Não foi utilizado o new porque após o delete não existe um novo registro, então não teria como utilizar o new. E a última pergunta é: todo gatilho adiciona um pequeno custo ao processamento, pois é uma execução automática sempre que ocorre a operação definida. No caso desse gatilho, o impacto é baixo, já que ele só realiza um insert em uma tabela. Então, o benefício é maior que o custo, pois o sistema passa a manter um histórico de cancelamento de ingressos, o que pode ser útil para auditorias e controles financeiros e rastreamento de operações. E aqui uma demonstração dela. Aqui é para mostrar o ingresso. Aqui estão os ingressos. Aqui mostra que a tabela está vazia. É quando eu deleto um ingresso. Quando eu verifico lá, ele foi adicionado. Olá, professor. Sou eu, Matheus. Eu fiquei responsável pela criação das views, né, no banco de dados. A primeira view que eu fiz foi a view de sessões disponíveis, que ela faz uma junção de 3 tabelas, que é a seção filme, seção filme e sala. E assim ela fica mais fácil de fazer essa consulta, porque ela não é necessário fazer a consulta de cada tabela com joins, né? Você só seleciona a view e ela já retorna tudo prontinho. Eu vou estar colocando ela na tela para vocês verem, né? Aqui mostra o ID da sessão, o filme, a sala que o filme vai ser exibido, a data e hora de início da sessão e o preço base do ingresso, certo? Aí eu também fiz a view mais complexa, que nesse caso é um relatório gerencial do cinema, né, como se fosse um relatório gerencial. E nessa view são reunidas informações de filmes, sessões, ingressos vendidos, mostrando a quantidade de ingressos vendidos por filme, o faturamento total e o valor médio pelos ingressos vendidos. Ela é considerada uma view mais complexa porque ela utiliza várias tabelas, funções de agregação, como count, sum, AVG, né, que fazem os cálculos necessários para gerar o relatório. Ela mostra aqui o filme, o gênero do filme, a quantidade de ingressos, o faturamento total
de ingressos vendidos e o valor médio dos ingressos vendidos, certo? Aqui também tem os códigos das views que foram criadas. E vamos para responder as perguntas. A segunda pergunta, né? Eu optei a criar as views e utilizar elas, porque ela deixa a consulta mais simples, como eu disse, que não precisa ficar fazendo vários joins e cálculos e etc. Sempre que for precisar dessas informações, né? É só você dar um select na view e ela já retorna tudo que tá nela bonitinho, sem precisar fazer todos os comandos novamente, né? Tornando bem mais dinâmico. Em relação à atualização das views, a primeira view ela pode ser considerada atualizável, né? Porque ela só reúne as informações de tabelas e não usa nenhuma função de agregação, nem cálculo e etc. Já a segunda, ela não é considerada atualizável porque ela utiliza count, sum, AVG e esses valores são calculados, né? Somente durante a consulta e não existe armazenamento deles diretamente nas tabelas. Sendo assim, o banco de dados não consegue identificar exatamente qual registro deve ser alterado caso você tentasse fazer um update na view, né? E a próxima pergunta, né, que é sobre a view materializada, pelo conhecimento que eu tive, né, pelas pesquisas que eu fiz, o comportamento da view que mais se encaixaria na view materializada é da view mais complexa, que é do relatório gerencial, porque caso tenha um fluxo muito grande de vendas, a view materializada, como ela funciona mais, pelo que eu entendi, né, mais ou menos como um cache, que ela armazena, né, o resultado e tipo, você dá um refresh na view materializada e ela atualiza com os dados desde da última atualização dela e ela atualiza quando você dá o refresh, né, com a diferença, tornaria a consulta bem mais rápida caso tivesse muitas vendas num dia, né? Essas foram as duas views que eu desenvolvi. Olá, professor, meu nome é Cauã. Eu fiquei com a parte de criar os producer e aqui ela cria ou atualiza a producer com o nome PR finalizar a compra. Vai passar os atributos que serão chamados, que a pessoa que chamar a cal será colocada como parâmetro. Aqui vai ter umas variáveis que a gente declara porque vai ser utilizado. Aqui vai ter duas verificações, onde vai pegar e vai pegar os dados e informar se o assento já está ocupado. Se sim, já retorna. Aqui faz outra verificação, onde informa se os dados, se a sessão existe. Se não existe, retorna. Aqui elas fazem um passo a passo, simulam a compra temporariamente com valor zero, cria os ingressos com a compra que está com valor zero e após isso atualiza o valor que vai ser pego nessa chamada aqui pelo preço sessão e vai ser atualizado no passo 5. E aí retorna a mensagem dizendo que foi concluído, pegando o preço ajustado de acordo com a sessão, se ela é 3D, se ela é VIP, IMAX, é assim possível. Aqui é uma exceção, se qualquer outro erro que for captado sem ser os dois de cima que eu mencionei, vai cair aqui. Se for um valor, uma string em vez de um int ou qualquer coisa do tipo, vai ser captado e vai cair aqui e vai retornar sem nenhuma função funcionar. A call aqui que a gente pode usar para chamar, essa daqui, foi concluída. E aqui podemos verificar chamando essa daqui, onde foi na seção interestelar, foi captada aqui com o valor a nova consulta interestelar. Por que essa loja foi implementada como producer? Foi por uma questão de manutenção de código para deixar a chamada em um canto só, de forma organizada. O recurso mais difícil de decidir onde aplicar foi a Store Producer, pois a lógica que ela ficava, a gente pensou em colocar como trigger.
mas a gente decidiu deixar como Store Produce por questão de segurança e facilidade de manter o código, pois se deixasse como um gatilho, iria deixar muito confuso e se acontecesse algum erro durante a chamada de gatilho, poderia ocasionar compras inválidas, já que ela faz uma operação de chamar uma compra com valor zero para depois alterar. E se quebrasse, poderia deixar confuso. Se tivéssemos de remover algum recurso, seria a própria view, pois ela não alteraria o sistema e continuaria funcionando perfeito, apesar de deixar mais poluído as consultas.